Para mim, a irmã do Dote não morreu, né? Tá aqui. Tá viva ainda. Eu mesmo, se tem ameaças, a gente sabe que está sendo uma ameaça, que ela está falando, mas eu não sei como é que esse povo ia ter a coragem de fazer isso. Será o que seria sem a Dorothy, sem o pensamento, sem as ideias dela? Então eu fico perguntando, será o que seria hoje aqui a nossa região? Para a nossa região, na educação, Dorothy foi um marco, assim. Se não fosse essas irmãs ali, não sei nem o que seria de nós. Eu tenho medo, sabe por quê? Porque quem trabalha com a floresta é ameaçado. Até que ponto uma pessoa é capaz de se doar pensando no bem do próximo? Qual o limite para alguém trabalhar pensando nos menos favorecidos? E até onde vai o trabalho de alguém que tenta proteger a Amazônia, mesmo tendo que pagar um preço alto com a vida, por exemplo? Irmã Dorothy Steng foi um marco na luta contra um sistema que despreza os mais vulneráveis. A proposta de esperança de direito à terra cruzou com os interesses daqueles que queriam monopolizar o que é da União. Mas o dia em que o Anjo da Amazônia tombou foi também o dia em que os conflitos de terra em Anapu ganharam ainda mais visibilidade. Anapu está na região central do estado do Pará e, como grande parte da região norte, foi ocupada pelo incentivo do governo militar na década de 70. E a Dorothy chegou no momento que o povo ia embora. Abandonado, não tinha como nem ficar. Mas ela chegando, começou a ajudar eles a criar comunidades, a se conhecer, a se animar. Entrou logo no aspecto da educação, treinamento de preparação de professores. Se quiser trabalhar na Anapu, é um pouquinho perigoso lá, vai ter muito conflito, não? Porque sabia que muitos colonos foram lá e também muitos fazendeiros, muitas empresas assim, né? Que sempre a terra gera conflito, né? Aí começou a movimentar o trabalho, né? Trazia engenheiro, engenheiro agrônomo, engenheiro agricultor, engenheiro florestal, pescaria, fazia tanque de pesca ali, abelha, né? Tudo ela trazia, professora. O movimento de exploração começava a tomar conta da Amazônia, enquanto os mais poderosos iam atraídos pela ambição de conquistarem grandes lotes de terras, os camponeses chegaram iludidos com o desenvolvimento da rodovia transamazônica. Mas a terra não chegou para todos. Eu vim do Piauí, saí do Piauí fugindo da seca do Piauí, né? E aí eu trabalhei um bocado de tempo em outro setor, em outra região. E como sou agricultor, sou filho de agricultor, nasci na agricultura, voltei para a minha profissão aqui na Transamazônica, que é aqui no Anapu, né? Meu pai chegou em 72 na região da Transamazônica, né? Veio do Nordeste e aqui ficou, né? no lote, e onde já tinha essa ideia do INCRA, do governo federal, que teria que desmatar a metade do lote para desenvolver e as atividades na terra, né,
porque senão não ia poder ficar, porque teria que mostrar serviço. Eu vim do Espírito Santo para cá em 1977, né? E na época nós viemos para cá naquela euforia, né, da propaganda do governo federal, né, que aqui era tudo muito fácil, né, muito tinha terra para todo mundo, muita facilidade e tal, então a gente veio com essa expectativa. Quando chegamos aqui, a gente não encontrou o que a gente imaginava, né? Encontramos muita dificuldade, muito pium, malária, assim, muito difícil. Então, na verdade, a gente queria voltar, né, e não tinha como. Eu conheci a irmã Dorothy, ainda era criança ainda. Bem na época que ela veio, 82, né? Meus pais vieram para cá, para a Transamazônica, em 73. E eu pertencia, junto com meus pais e os amigos dos meus pais, à comunidade Divino Espírito Santo. Comunidade que ela também foi, junto com a Igreja Católica, foi a principal motivadora, né, para criar as comunidades. Desde os 9 anos eu conheci Dorothy, né? Então, Dorothy, eu fui uma discípula de Dorothy, ela me preparou para eu catequizar a criança. Então, eu já comecei a mexer com criança. E ela chegou para organizar as famílias ali naquela região do Centro Nazaré. Ela colocava para a gente assim, que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito de Deus, né? Então, se nós estávamos aqui, é porque Deus tinha alguma coisa para a gente aqui, um propósito. Cresci vendo o trabalho da Dorothy. Inclusive, o meu processo educacional também é fruto do trabalho de organização social, de reivindicação junto aos governos para implantar as escolas de ensino fundamental. Dorothy, quando ela veio para a nossa região, aí ela conseguiu trazer professores que vinham de fora, de Belém, para dar aula para esses professores que trabalhavam na época apenas com a 4ª série. Ela foi uma das criadoras, das primeiras pessoas a puxarem aqui um posto de saúde para Anapu, né? Foi uma das primeiras a puxar isso. Foi uma das primeiras também, inclusive, a trabalhar a emancipação desse município. Então, ela era muito diferente. No fim dos anos 90, o governo federal, juntamente com o INCRA, resolveu viabilizar um plano de desenvolvimento sustentável com terras devolutas da União, os PDS. A regra era que a área que abrigaria as famílias camponesas seria 80% preservada e 20% utilizada por meio da agricultura familiar. O objetivo era preservar a mata. E foi uma das diretrizes que ela tomou, foi de o povo valorizasse a terra. Plantou, distribuiu, né, mudas para todas as colônias, diziam, vamos plantar. Se você derrubar a mata, vai plantar. Ela queria que nós aprendêssemos alguma coisa, vivesse bem, né? Sempre ela foi vista como uma ameaça. Sempre ela estava lá com o povo organizado cobrando os direitos, né? Mas quando o projeto de desenvolvimento sustentável entrou, assinado e aprovado pelo Fernando Henrique Cardoso, não foi a Dorothy que inventou. Foi o governo com o INCRA que inventou, mas ela deu todo o apoio e quem fez acontecer foi ela. A realidade é que o martírio da Dorothy, porque os grileiros e os produtores rurais eram contra, porque eles não tinham mais acesso à terra, nem à madeira. Irmã Dorothy organizou os pequenos agricultores politicamente para que conseguissem tomar posse de algumas áreas. À noite antes dela ser assim, assassinada, teve uma reunião. A ideia era de matar ela naquela noite, mas estava chovendo muito e ela foi deitar e numa casa eles dividiram, aí não conseguiram achar. Aí no outro dia ela estava com o senhor Cícero indo para uma reunião com o povo. Ao ir para uma reunião próximo a um dos PDS, Irmã Dorothy sofreu uma emboscada. E nosso povo, o povo passou o dia de velório lá.
Mas como? Escondida, com medo de morrer, porque ninguém sabia até onde ia essa matança. A gente ficou perdido realmente. E aí, assim, demorou um tempo, né? Um tempo mesmo para a gente ir caindo na real e entender, né, que o espírito dela, né, continuava com a gente, dando força e assim, a gente se espelhava. Tipo assim, no trabalho, se ela tivesse aqui, como ela ia orientar a gente? O que a gente deveria fazer? E por aí a gente foi seguindo, continuando a caminhada. O túmulo da religiosa está no espaço do Centro de Formação São Rafael. Boa parte das árvores foram ali plantadas pela própria irmã Dorothy. O trabalho segue hoje com outras religiosas, da mesma congregação, por meio de um viveiro. Irmã Jane e irmã Kátia plantam com carinho as mudas que vão reflorestarem a Amazônia. Além disso, distribuem as sementes do cacau que podem ajudar na renda familiar. Nós somos numa situação privilegiada, porque o mundo está preocupado com a Amazônia. E a gente mora aqui na Amazônia. E mora com pessoas que estão igualmente preocupadas com a floresta. Eu acredito naquilo que estamos fazendo aqui, acredito naquilo que o povo está fazendo aqui. Eu acredito nas comunidades, eu acredito no povo morando juntos, trabalhando juntos, e eu vejo isso acontecendo. O estado do Pará é campeão em grilagem de terra no país, que é o crime de vendas de terras de forma ilegal. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal do Pará, em 2023, cerca de 73% do território do estado do Pará ainda pertence à União, mas pode ter os documentos comprometidos pela grilagem. Por isso, grande parte dos conflitos hoje são entre os agricultores que buscam o assentamento nas terras contra os fazendeiros. Na região de Anapu, são 24 mil hectares de terras públicas retomadas para o assentamento de agricultura familiar. A gente com a terra, para quem tem coragem, é o alimento. Nós não vamos comer a terra, mas nós comemos o que ela der. O alimento sai dela, né? Nós estamos esperando o INCRA resolver a vir assentar o povo para ver se nós fica quieto aqui nesse lugar, né? 3 assentamentos novos estão aguardando a regularização do INCRA. Um deles leva o nome daquela que pagou com a própria vida a busca pela reforma agrária. Então existe uma disputa muito grande dos pequenos, né, que quer ter direito à terra, e esse direito ele é violado pelos grandes. Só trabalho para ver se a gente tem, né, um lugar de viver tranquilo, acabar o resto dos dias de vida num lugar tranquilo, sem ameaça, sem as pessoas perturbando a gente sem razão, né? Porque se fosse dele eu nem estava aqui. Meu maior sonho é eu chegar bem aqui, 10 horas da noite, lá na Transamazônia, pegar meu carrinho, que eu já tenho meu carro, e vir direto na minha sede, chegar bem ali, entrar bem aqui e entrar dentro da floresta, até chegar na minha casa. Esse aqui é meu sonho. E chegar, subir no pé de açaí, tirar meu carro de açaí e beber. Não é eu ir lá na rua comprar um litro de açaí. Ela foi uma mãe para todos nós. Ela abraçou aquele que estava do lado dela. Ela abraçava. E sempre lutou por todo mundo, por todos. Né? Então, hoje nós carrega nas costas, com muito orgulho, o nome do nosso assentamento, como uma homenagem pelo que ela fez por muitos. Irmã Dorothy trouxe a proposta da terra, da vida digna e da floresta em pé. A morte dela foi semeada e brotou esperança para as novas gerações. A gente morava juntos naquele tempo. A gente sabia que ela estava ameaçada. Aí ela estava recebendo o prêmio até de
deputados e políticos projetando ela nesse sentido poderia salvar. Mas nada salvou. Tem pessoas que vêm de outros lugares, de outros estados, né? Até de outros países, e acham que a Dorothy, quando chegou aqui, quando teve no Anapu, acha que era uma santa, né? Na verdade, ela fez um grande papel de santa. Irmã Dorothy Steng foi assassinada em Anapu com 6 tiros em 12 de fevereiro de 2005, aos 73 anos. O julgamento do assassinato condenou os fazendeiros Vitalmiro Bastos de Moura e Regivaldo Pereira Galvão a 30 anos de detenção por terem encomendado o crime. O intermediário do assassinato, Amair Cunha, foi condenado a 18 anos de prisão. O autor dos disparos, Raifran Salles, foi condenado a 17 anos de detenção. Clodoaldo Batista, que estava com Raifran, foi condenado também a 17 anos. Num processo com idas e vindas, nenhum dos 5 condenados está preso. Lembrança, né, que a luta do Padre Ezequiel já naquela época, porque ele veio de um país, né, de um continente europeu, onde foi feita a reforma agrária há 100 anos atrás, ou mais, e que as pessoas se fixaram no campo, né? Olha, o martírio dele foi, digamos, uma semente que caiu em terra boa. Pode não ser declarado santo, mas para nós é uma força que nos movimenta para a luta. Tinha ele como uma pessoa da gente, porque ele falava a verdade, ele queria ajudar a gente, ele nunca desfez de um pobre. Ele era um grande missionário, então assim, vamos dizer, ele realmente vestiu a camisa de missionário. Integrar para não entregar. Esse foi o lema que o governo militar adotou entre a década de 70 e 80 para a ocupação da região amazônica. Foi um período intenso de conflitos entre fazendeiros e camponeses. E foi nesse contexto que o missionário comboniano Padre Ezequiel Ramin foi assassinado logo depois de uma missão de paz em favor de indígenas e camponeses. No local do martírio hoje está essa capela, para que a memória e a luta dele permaneçam. A cidade de Cacoal, em Rondônia, fica a quase 500 quilômetros da capital Porto Velho. Com o incentivo do governo federal nas décadas de 70 e 80, muitos imigrantes foram chegando na região. Todos tinham em comum era a busca por terras, alguns por um pedacinho, outros por grandes lotes. O Padre Ezequiel chegou aqui numa terra onde todos queriam o Eldorado brasileiro, né? Nós tivemos... o governo, na época, incentivava muito. O intuito do governo era tirar as tensões sociais lá do sul, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, e esvaziar essa luta pela terra, pelas coisas, pelos bens, pela propriedade. E aí colocou no rádio, TV, essa questão dessa imigração para o norte, né, para o sudoeste do país. O procedimento de ocupação das terras se dava assim, né? O INCRA não conseguia atender a toda a demanda. Eram dezenas de milhares os migrantes que chegavam ao longo de um ano. E
A instituição pública não conseguia dar conta daquilo, porque é todo um procedimento burocrático também, não é? Então, o que os migrantes faziam? Se tornaram expertos nesse sentido. Sabiam mais ou menos como o projeto estava configurado, então eles entravam na linha, né? Nas linhas, né? E ia para frente e ocupavam, eles mesmos meio que demarcavam, e ocupavam um lote em conformidade com o modelo do INCRA, que no caso era 42 alqueires ou 100 hectares no começo, né? Começaram a chegar profissionais liberais, né? Como no meu caso, que queriam um lugar diferente, novo para trabalhar, e muitas pessoas também atrás de terra, né? Que havia as doações feitas pelo INCRA na época, mas muitas pessoas chegavam aqui também, elas tomavam sua posse da terra. E muitas vezes grandes proprietários que queriam muito mais terra, eles acabavam por constranger esses poceiros, né, que ainda não tinham título de terra, a sair dos seus lugares, muitas vezes com violência. E o padre, então, ele se envolveu nessa questão da organização da sociedade, das comunidades. E na época, então, Ezequiel assumiu, junto com os demais padres, a paróquia de Cacoal. E esse jovem muito alegre, com muita energia, tocador de violão, se animava muito com a juventude. E foi uma das primeiras questões dentro aqui da migração para Rondônia na época da década de 80. Então, a causa dele, ele assumiu a causa da questão agrária. Quando o padre Ezequiel chegou aqui, eu trabalhava no escritório paroquial. Eu era secretária da paróquia, daqui da Sagrada Família. E, como sempre, né, a gente esperava que fosse chegar um padre para trabalhar em Cacoal, para juntar a equipe de padres, que na época, inclusive, era bastante reduzida. E aí o padre Ezequiel chegou. Ele ia na comunidade nossa celebrar a missa e a gente admirava muito porque ele era um padre sempre alegre. E aí foi uma festa porque nós precisávamos de padre. E foi uma expectativa, quando nós vimos que era um padre bastante jovem, que tinha bastante gás e vontade de trabalhar, foi muito bom. E o incentivo aos jovens era de igual para igual, nós conversávamos. Isso era muito legal, ele gostava de ouvir as pessoas. Quando ele chegou em Rondônia, principalmente em Cacoal, nessa paróquia, ele já chegou com o objetivo de olhar para os pobres. Ele atuou, né, junto à Pastoral da Terra, que chamava CPT, desse trabalho junto ao sindicato rural, de fazer visitas aos homens que estavam chamados poceiros, né? Ele já chegou incomodando. Por que ele já chegou incomodando? Porque ele tinha um perfil que as famílias das pessoas, digamos, mais empoderadas financeiramente de Cacoal, elas não aceitavam da forma que a igreja trabalhava, que seria através das SEBs, que são as comunidades eclesiais de base, trabalhar com o povo e para o povo. Tinha uma ligação muito grande com os índios Suruí, porque a ocupação desordenada das postes naquela época ocupava também as áreas indígenas e ele conseguiu negociar. E uma das coisas que chamou muita atenção do Ezequiel foi ele celebrava nessa região aqui de Cacoal, né, nas paróquias, nas comunidades, e ele estava encontrando assim 100% nas comunidades só encontrava as mulheres. E ele começou a perguntar: cadê os homens? Ele dizia: não, os homens estamos nas terras a qual precisamos de espaço para a gente produzir, só que não pode vir para a celebração porque tem que ficar 24 horas, porque são as áreas que eles saírem, o fazendeiro coloca os pistoleiros e aí eles não voltam mais para os seus espaços. Nas comunidades rurais eles vinham e não tinha onde fazer as necessidades fisiológicas, né? E aí ia beber água, não tinha água filtrada. Aí os padres, junto com ele, com os outros italianos, fizeram uma campanha do filtro de barro. E
E aí trouxeram, eu lembro que eu ajudei a coordenar 5.600 filtros, foram comprados lá de São Paulo, Jaboticabal. Diante dos posicionamentos envolvendo os conflitos agrários, o jovem padre italiano, recém-chegado ao Brasil, começou a receber ameaças constantes. As ameaças eram tão constantes que alguns períodos a gente ficava vigilante com relação a gente ficar aqui na casa paroquial e no escritório paroquial, porque a qualquer momento nós poderíamos ser agredidos, atacados por alguém que se sentia ameaçado. A forma dele se fazer os translados para uma comunidade para outra era de cavalo. Então tem assim, na pesquisa tem algumas fotos, vai encontrar. E na época, as ameaças que teve, inclusive, era perto da porteira. Quando ele estava para abrir a porteira, ele teve algumas ameaças, recebeu tiros, vendo que o animal era esperto e ele se escapou por essas. Uma vez, duas vezes ocorreu esse processo. Na época eu morava em Porto Velho. 1 mês e meio, 2 antes da morte, ele esteve em Porto Velho. E nós ficamos uma noite toda inteira conversando, nós dois, né? E ficamos conversando e ele me contava das ameaças que recebia em Cacoal, daquilo que ele fazia, e eu dizendo tenha cuidado. Não quer dizer não lutar pelas causas, mas de repente a estratégia, estar atentos a essas coisas aí. Então ficamos conversando, mas eu também nunca teria pensado que o fim, né, seria da forma que foi. O conflito na fazenda Catuva, próxima à divisa de Rondônia com o Mato Grosso, envolvendo poceiros e pistoleiros, era motivo de muita preocupação do padre Ezequiel. Após uma conversa com os poceiros, acompanhado do Adílio, que era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao retornar da fazenda, padre Ezequiel foi alvejado por pistoleiros. Aí ele disse para mim, olha, se você não quiser ir, eu vou sozinho. Eu falei, não é assim. Aí ele falou, não, eu vou sozinho. Eu falei, quando foi isso? Eu falei, não, eu vou contigo. Quando foi por volta de 5h da manhã, ele chegou na minha casa de Gugel. Um dia antes nós encontramos. E eu falei com ele, padre, não vai lá, padre. Lá está muito confuso, a situação é muito complicada. O senhor, nós ainda não conhecemos a situação direito. Está muito difícil lá. Eu não gostaria que o senhor fosse, não. Aí ele falou, não, eu vou lá, eu não vou levar arma, eu não vou lá brigar, eu vou lá defender os agricultores, defender os pequenos proprietários. É a mesma luta que nós estamos juntos, Agostinho. Diz, não vai, Ezequiel, você vai morrer, Ezequiel. Eles, pelos pobres, pelo Evangelho de Cristo, eu morro. Mas você sair da Itália, um homem decidido, estudado, para vir dar a vida de graça na porta do barraco. Eles que ia, aí me abraçou, disse, Ezequiel, pedi de novo, não vai. Ele me abraçou e disse, eu posso morrer pelos pobres, pelo Evangelho de Cristo, nós morremos, mas morre aqui na terra lá. Então ele veio, fez uma reunião rápida, aqui pertinho, né? E depois estava regressando de Gurgel, né? Pouco distantes, numa curva, ele foi tocaiado, né? Ele estava junto com o sindicato, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cacoal, mas ele conseguiu se salvar porque abriu a porta do Gurgel, que o protegeu, e logo tinha mato e se jogou no mato, né? Quando a gente faz a curva da estrada, a gente foi recebido a tiro. Sem conversar, sem nada. Aí a gente gritou, para, a gente não quer nada com vocês, não, e o tiroteio continuou. Os tirasse do meu lado, ficou muito mais sangue, que eu deitei aqui, e ele deitou em cima de mim, e o pessoal continuou atirando, 7 homens atirando, de carabina, revólver, vichete, espingarda. Encontraram o corpo 24 horas depois, praticamente quase, né? Mas eu não sei, o relato é que há quem diga, porque o corpo
numa região assim, né? 38 anos atrás, com todos os bichos que tem no mato e tudo mais, o corpo ainda estava em perfeitas condições intactos. Há quem diga que teria sido, não sei se é ou não é, né? que teria sido protegidos pelos índios, porque nós estamos cercados por áreas indígenas também, né? Quando chegaram lá, era mais ou menos 10 horas, 11 horas do dia, o corpo estava intacto, todo perfurado, não tinha um mosquito, não tinha uma formiga, não tinha nada de inseto no corpo dele. Só que tinha 75 perfurações de tiro. A minha maior tristeza é você não poder fazer nada para que ele voltasse com vida. Com o assassinato, as famílias que buscavam a reforma agrária na região ficaram amedrontadas. Mas o medo não paralisou o impulso que as comunidades eclesiais de base tinham dado para uma igreja cada vez mais profética. O velório do Ezequiel foi muito tenso, foi tenso. Nós ficamos em pouquíssimas pessoas no velório dele aqui dentro da igreja, porque muita gente não veio durante a noite. Durante a noite, muita gente não veio por medo mesmo. Logo até o Papa João Paulo II, na época, né, se pronunciou de imediato, né, lá em Roma, e aí num primeiro momento, uma comoção, né, nacional e internacional, e depois, aos poucos, assim, talvez pelo momento que a igreja estava vivendo, né, dos mártires, da caminhada, das sebes, e de repente começaram a surgir, pipocar em todo canto, organizações, associações, escolas, centros de direitos humanos com o nome do Padre Ezequiel. No começo foi tristeza, mas depois a gente ficou firme. Como é que ele teve tanta coragem? O que ele falava na minha casa? A gente tem que conquistar a terra. Não adianta invadir as terras, a gente tem que conquistar a terra, né? A terra é de Deus, não é nossa. Na época, foi o fortalecimento das comunidades eclesiais de base, que é chamado SEBs. Houve um período de muito frutos, né? Que aumentou muito essa questão do engajamento do leigo nas questões pastorais. Então, foi muito bom, né? E houve parece um incentivo, aquele incentivo maior para que o leigo fosse se colocar a serviço, né? É bonito você ouvir histórias de hoje, missionários que dão depoimento e falam assim, olha, eu era criança, ou eu ouvi a história de Padre Ezequiel e me tornei um padre, me tornei um missionário, uma missionária. A reforma agrária continua, digamos, como conquista e de ampliações, que aí vê os movimentos, né? Vários movimentos, posso dar um exemplo aqui como o MST, de vários assentamentos de reforma agrárias que, do maior número das comunidades eclesiais de base estão nos assentamentos, essa foi uma das lutas. Logo depois veio o movimento dos pequenos agricultores, MPA, também nessa questão da conquista no campo, nas ampliações. O trabalho do missionário comboniano continuou também por meio da criação, feita pela Diocese de Ji-Paraná, do Instituto Padre Ezequiel Ramin. O objetivo é auxiliar as famílias com formação de agroecologia para que possam sobreviver daquilo que plantam no campo. A luta do povo surgiu, criou muita força depois disso, né? O que permanece bastante ativo é esse agora, o Instituto Padre Ezequiel, né? Que sempre orientando o povo para permanecer na terra, né? Produzir sem veneno, produzir para matar a fome do povo, não para exportar, né? Agora, o maior desafio, que inclusive tem um lema, é ocupar, resistir e produzir. Então, talvez conseguia a terra no primeiro momento, mas não tinha políticas públicas para resistir e produzir. E isso, então, a Diocese de Paraná, com esse olhar
da resistência, que é importante garantir ao povo de Deus, nos seus espaços, ter alimentos, foi o momento, então, que foi pensado essas várias estruturas, como as associações e organizações urbanas e rurais, para dar sequência nesse sentido do povo de Deus, né, na Amazônia. Cada ano está ficando mais difícil, porque o agronegócio está imprensando, está chegando. Rondônia também já é o grande produtor de soja, de milho, né? Mas existem muitos conflitos agrários e a igreja talvez não está tão presente como no início. No início não tinha como ficar fora, porque tudo era rural. A especulação fundiária em Rondônia ainda provoca conflitos. A busca pela reforma agrária permanece como um legado do missionário que, em apenas um ano, esteve na região e deu visibilidade para o direito à terra. Ezequiel, ele veio na luta por uma causa, e era a causa de todos nós. A gente poder viver na Amazônia com dignidade, com respeito. E o sangue de Ezequiel, ele ecoa até hoje. Eu tenho certeza que ele morreu fazendo aquilo que ele queria fazer. Um cara novo que doou sua vida, né, pelos outros, pelos mais fracos, pelos abandonados, pelos humilhados. Ele plantou uma semente da paz e para nós conquistar as coisas nossas, o nosso suor. Mas não ter medo também. Era um filho. Todas as vezes que ele chegava em casa, chegava alegria, né? A esperança também, a fé, porque ele deixava transparecer a fé, sabe? Padre Ezequiel Ramin, na verdade, ele foi um fruto que foi semeado. E esse fruto, ele está aí, sabe? Ele nasceu, ele germinou, ele está aí. Ezequiel era uma inspiração para o agricultor, para a mulher, para o negro, para o jovem. A gente não perdeu só um profeta, a gente perdeu um anjo na vida da gente. E hoje é um santo Padre Ezequiel Ramin. Padre Ezequiel Ramin foi assassinado na área rural de Rondolândia no dia 24 de julho de 1985, aos 32 anos. Apesar do julgamento ter condenado 2 pessoas pelo crime, ninguém até hoje foi preso. Padre Ezequiel Ramin, missionário comboniano, foi declarado servo de Deus e mártir da caridade. A gente chamava Pedro, né? Até hoje a gente chama pela convivência de Pedro, que ele não gostava de chamar Dom Pedro, né? Pedro sempre com coragem, dizia que era com coragem e teimosia que a gente vencia, né? O amor dele era muito grande para a gente, sabe? Muito grande. Era uma região esquecida, né? Era um contexto assim bem... até outro dia era o Vale dos Esquecidos, né? Mas ele começou a mudar, né, essa realidade desde a sua chegada. Que a nossa igreja aqui de São Félix, ela é essa igreja um pouco da esperança, né? É uma esperança que é resistente, né? Eu digo assim, que resiste da profecia. O maior legado é você dar voz e vez daquele que precisa e que não sabe por onde começar ou não tem aonde se apoiar. Esse legado, penso que é um legado que ainda vamos continuando a descobrir, né? A profundidade e depois a coerência com os valores e com a vida, né? Vivida, né? Vivenciada.
Dom Pedro Casaldáliga não morreu como mártir, mas fez a sua caminhada como mártir. A sua opção preferencial pelos pobres e para os mais esquecidos fez com que essas causas ganhassem ainda mais visibilidade. Foi aqui no Araguaia, na prelazia de São Félix, que Pedro chegou ainda como padre, missionário claretiano, e logo depois foi ordenado bispo. Em 1971, ele escreveu a sua primeira carta pastoral, denunciando os latifundiários aqui do Mato Grosso. Junto com outros bispos, como Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes e Dom Tomás Balduino, ele ajudou a criar a Comissão Pastoral da Terra e o Conselho Indigenista Missionário. Dom Pedro Casaldáliga acreditava que, dando visibilidade para as opressões contra os povos indígenas e camponeses, essas causas poderiam ser resolvidas. Foi aqui, às margens do Araguaia, que Pedro fez a sua caminhada até o fim. São Félix fica no Mato Grosso, às margens do rio Araguaia, na divisa com o Tocantins. É uma região de bacia amazônica marcada por intensos conflitos envolvendo indígenas expulsos de territórios tradicionais por poceiros em busca de grandes propriedades. O missionário claretiano, recém-chegado da Espanha, Pedro Casaldáliga, fez da proteção daqueles vulneráveis a missão da sua vida. Era uma região totalmente esquecida em termos de educação, saúde, né, assistência social e tudo mais. Quando ele chegou, né, levou 7 dias para chegar de caminhão, ele, no anseio de ajudar a população, perguntou o que a população queria, né? E a população respondia que queria educação, porque naquela época as pessoas tinham estudado só até a 5ª série e quem tinha a 5ª série já dava aula para os outros, né? E aí foi onde começou o ginásio estadual do Araguaia. Ele falava que tudo era a base, você tinha que ter conhecimento, né? Então, como é que eu vou adquirir conhecimento se eu ficar fora da escola? Não tem como, né? E era um critério. O jovem participa do grupo de jovens, mas tem que estar inserido na escola. As pessoas que não têm seus conhecimentos de direito, então realmente era escravizado nas fazendas mesmo, não tinha como assim a gente fala que, comparando com o projeto que o Ministério Público fez, e é baseado também nessa história de Pedro, é o trabalho escravo que você ia para trabalhar e lá ficava tudo que você, como se fala, o que você comprava, que você pagava, você tipo assim, nunca tinha dinheiro para receber, porque tudo que precisava no mercado ficava anotado. Não, você tem isso, 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 né? Pagou, gastou tanto, mas deve tanto. Ou seja, você se tornava escravo do seu patrão, mas nunca tinha essa liberdade. Nesse contexto que surgiu a CPT, né? No intuito de dar visibilidade ao que estava acontecendo, porque quando as pessoas não têm conhecimento, fica mais fácil, né? De você dizer, não, essa terra aqui não é do fulano, né? Então, quando você não tem conhecimento do que está acontecendo, passa despercebido. Então, ele deu visibilidade a todos os conflitos. Era muito a violência aqui. Tinha na região toda umas pessoas que detestavam ouvir falar de Bispo Pedro Casaldáliga. Inclusive, tinha horror dele, porque ele era um homem delicado, e que sabia fazer as coisas boas e que ajudava quem precisava ser ajudado. Em plena ditadura, em pleno ano de chumbo, e aqui era um lugar muito difícil, muito visado por ser... Assim, na margem do Araguaia, que eles chamaram Guerrilha do Araguaia, né? Tem até livros históricos e tal, com esse nome de Guerrilha do Araguaia, que foi um tempo muito difícil para nós aqui, né? E o Bispo Pedro era uma pessoa muito perseguida, né? Por latifundiários, pelos grandes, pelos maiorais da época. Quando a gente fala lutar pelos seus direitos, a gente não fala em brigas, em conflitos, não. A partir do momento que eu sei quais são os meus direitos, eu posso, né, lutar por eles, né? Pedro,
incentivava isso, o conhecimento, né? Incentivava o reconhecer o próximo como meu irmão. A casa que ele escolheu para morar durante toda a vida era simples como o seu jeito. O braço direito era a irmã Irene Franceschini, conhecida carinhosamente como Tia Irene, religiosa da Ordem das Irmãs de São José. Foi ela quem desafiou a ditadura militar durante os anos de chumbo, guardando os documentos da prelazia que eram considerados subversivos durante a guerrilha do Araguaia. Junto de Pedro, Tia Irene enfrentou a fúria e a tortura dos militares. Teve gente disfarçada que prendeu os agentes pastorais, foram muito, torturados, né? Tem um bocado deles até já morreram, 3 dessas pessoas já morreram. Teve um senhor que era do SNI, representante do SNI aqui em São Félix. Eu lecionava aqui na época, né? Aí ia indo para casa e ele me abordou na porta da casa dele, pedindo para eu dar o nome de todas as professoras que frequentavam a igreja, entendeu? Eu falei, eu não vou fazer isso. O senhor vai lá e vê. Vai lá na igreja e vê quais são essas pessoas. Eu não vou dedurar os meus colegas, né? Quanto mais as pessoas o ameaçavam, quanto mais as pessoas iam de confronto a ele, mais ele sentia necessidade de externar tudo o que estava acontecendo aqui. A opção pelos pobres teve um preço muito alto. Em 1976, o jesuíta padre João Bosco Penido Burnier foi baleado por um policial enquanto ele defendia, junto com Pedro, mulheres que eram torturadas em uma delegacia em Ribeirão Cascalheira. O crime político da ditadura militar, na verdade, tinha como alvo o próprio Pedro Casaldáliga. No local do assassinato, em homenagem ao amigo mártir, Pedro construiu o Santuário dos Mártires. Quando Pedro chegou, ele chegou como todos os outros padres, né? Ele teve as opções, ele visitou fazendas, ele teve acesso às pessoas da comunidade, né? E aí ele foi fazendo uma análise nesse processo de tudo que ele vivia, né? Então, quando ele foi sagrado bispo, ele já tinha claro as causas dele. Então, o báculo era representado pelos povos, né? Inclusive foi entregue por um indígena, né? A mitra foi entregue por um sertanejo, um chapéu sertanejo, representando, né, o pequeno agricultor, o ribeirinho, né? E o anel de Tucum, né, que era a aliança com o povo. O Pedro, ele ia participar das festas, o Pedro ele nunca usou as insígnias episcopais de báculo, mitra, essas coisas, nem anel. Mas era o bispo, né, do povo, era aquele que estava com o povo, que tomava café com o povo, que subia no telhado, tem fotos emblemáticas com o povo, que pescava com o povo. Pedro foi, com certeza, uma das figuras mais, eu diria, de um lado polêmicas, mas também significativa do episcopado brasileiro depois do Concílio Vaticano II. E foi um teólogo muito fino, um grande místico também e um homem que viveu com uma radicalidade total o compromisso de serviço ao Evangelho e aos pobres, né? Ele não escolhia ninguém. Ele tinha boa vontade de ajudar os pobres, o povo pobre. Índio ia na casa, se eu fizesse o almoço para uns 5, 6 da casa, comia 10, 11 índios que chegava lá e queria comer. E ele falou, não, Diolice, que tem aí para dar dividir? E dava. A vida na região do Araguaia fez com que Pedro também escolhesse a causa indígena. A criação do Conselho Indigenista Missionário tinha como objetivo a proteção desses povos tradicionais. Ele andou essa igreja, ele desenhou o jeito da igreja e ele viu as necessidades
da partir do rio. Então, outro olhar. Você sai do asfalto, a igreja que a gente vê do asfalto e de que o pessoal escreve, aí você lê do rio, você vê a igreja de Pedro. Interessante, eu fiz essa comparação, eu disse, olha, que coisa interessante, você enxergar essa igreja desde o rio Araguaia, que era de onde Pedro, o pessoal, os ribeirinhos, os indígenas, os poceiros que eram assassinados, onde ele foi sepultado, era de onde esse povo vinha, sabe? A história do Pedro é tudo para nossas histórias indígenas aqui do Baixo do Araguaia. A gente quer agradecer em primeiro lugar e agradecer ao senhor Pedro, que ele fez tanto sacrifício, né, para nós ter hoje, né, falar em português também. O Pedro, para a gente, né, tanto para nós, povos e comunidades tradicionais, como os retireiros e retireiras do Araguaia, para os povos indígenas ele tem uma importância bem maior, né, porque Pedro foi uma pessoa que valorizou e visibilizou os povos indígenas na região do Araguaia. Nós tinha aqui, era Avá, Canoeiro, Carajá e o Tapirapés. E os Caiapó, né, Chavante, nesse região do Araguaia, né. Só que na época nós tinha confronto, né, então aquela chegada do Missão chegou a distanciar a nossa briga, né, através dessa missão do Pedro. O Pedro, ele chegava numa aldeia, falava que era tipo assim, parentes, seus parentes, né, assim, começaram a diminuir a briga. Pedro é a palavra, né, defensor dos direitos humanos. E aí a gente está dentro dessa categoria, né, porque nós somos a minoria invisíveis, mas a maioria em defesa dos direitos humanos, né. A gente gostava, tipo um paizão para nós. Era um pai de todos os indígenas que ele conheceu. Pedro, ele tinha muito amor por nós. E nós, depois que conhecemos um homem branco igual ele, nós tínhamos muito amor por ele também, que nós esperávamos a chegada dele. Em 2012, quando, depois de 20 anos de trâmites jurídicos, os chavantes conseguiram retornar na terra deles, em Marabad-Sede. Os que tiveram que sair e os fazendeiros culparam Pedro Casaldáliga por este fato. Ele já não andava quase mais, né? Era aposentado já fazia anos, mas culparam ele e ele teve que sair uns dias porque a Polícia Federal tinha detectado ameaças, né, à vida dele. Essa opção pelos pobres e vulneráveis fez com que a Igreja da Prelazia do Araguaia fosse também aberta às realidades de tanto sofrimento e de tantos conflitos. A igreja precisava ser presença. As comunidades funcionavam, né? Na época a gente era eclesiástica de base, né? E funcionava bastante, porque ele falava, não precisa ter o padre na comunidade para se reunir, né? E aí o povo reunia mesmo. Aí Francisco está pedindo agora com o sínodo, né? Essa igreja sinodal que caminha junto. Ou seja, o pessoal da prelazia, o pessoal dessa igreja, Pedro já vem provocou isso há 50 anos atrás. Essa igreja que o povo decide junto, que constrói as coisas junto, é mais trabalhosa, dá mais confusão, mas é uma coisa que vai, se você pensa junto e não vem de cima da hierarquia pesada construída. O Vale dos Esquecidos, no Mato Grosso, hoje está na lista dos 100 municípios mais ricos do agronegócio do país. De Esquecidos ao Progresso, o povo agora não sofre com os poceiros, mas sim com a invasão do agronegócio e dos agrotóxicos. Os conflitos continuam, mas o bispo, que usava chapéu de palha no lugar da mitra, poeta do Araguaia, plantou uma semente. A semente da esperança, da profecia e da luta por direitos. A caminhada não foi em vão. Com certeza foi uma figura extraordinária porque influenciou não só a prelazia, mas ele influenciou a caminhada da igreja junto com outros bispos profetas, a igreja brasileira e, eu diria, a igreja da América Latina. Eu gosto de pensar na parte espiritual dele. Eu gosto de ver o testemunho dele nesse Deus que ele sempre falava, não podemos empequenecer Deus. Deus é muito mais do que aquele que a gente coloca numa caixinha. Era uma pessoa de uma delicadeza, né? E de uma ternura grande mesmo, né? Eu convivi com ele uns 2 anos, né? Já quando eu era um pouco
prostrado antes de transferir a base da prelazia em Porto Alegre do Norte, mas era uma pessoa muito amável e ele nunca recusou de conversar com qualquer um que fosse, podia ser fazendeiro, podia ser quem quiser que fosse, ele conversava com todos, mas não cedia de 1 milímetro aquilo que era a sua fidelidade, né, aos pobres e ao Evangelho. Ele adoeceu e nós lutando, eu nunca abandonei ele. Quando não tinha os meninos que cuidavam dele, eu cuidava igual um irmão, igual um pai, igual sabe? Ele olhava assim, já que ele não falava por causa do Parkinson que ele tinha, né? Eu recordo bem suas mãos, né? Assim, cheias de rugas, seus pés, assim, bem simples também, mas que depois faziam a gente olhar para o coração, né? Um homem de poucas palavras naquele momento, né? Com Parkinson bem adiantado. E a seu lado também, quem o cuidava, naquele caso, eram pessoas indígenas, né? 2 enfermeiros. Isso chama a atenção, né? Ou seja, abraçar as causas, mas depois também não ficar em palavras, em teorias, em manifestações, mas passar a decisões, passar a compromissos, passar a ficar próximo uns dos outros. Ele agarrava a mão e dizia, tem que ter esperança, tem que ter esperança. Era a frase que ele sempre repetia, porque mesmo imobilizado pelo Parkinson, ele tinha a percepção, né, daquilo que estava acontecendo no território, né? E para ele é uma tragédia mesmo aquilo que está acontecendo aqui, né? Não tem como falar assim, Pedro não passou por essa nossa região, né? Pedro passou e teve um diferenciado. Ele foi fiel à luta e às causas dele. Se a palavra mártir significa testemunha, né? Ele testemunhou com a vida, né, uma fidelidade ao Evangelho que foi quase que total, né? Pedro é um mártir. Assim, ele derramou o seu sangue, entregou a sua vida, né? Por causa desse evangelho, por causa dos pobres. Dom Pedro Casaldáliga ficou emérito na prelazia de São Félix do Araguaia em 2005, mas continuou morando na mesma casa. Ele morreu no dia 8 de agosto de 2020, aos 92 anos, com problemas respiratórios agravados pela doença de Parkinson. Seu corpo foi sepultado no cemitério Carajá, às margens do rio Araguaia, onde peões e indígenas que resistiam à grilagem de terras no Mato Grosso também eram enterrados.